Deus é bom, aleluia. Vamos iniciar. Vamos ficar de pé, amados? Deus é bom, vocês são muito bem-vindos, está no lugar certo. Creio que Deus nos trouxe aqui para a glória do Senhor Jesus, para a gente crescer e aprender no Evangelho, louvar e bendizer o santo nome dele. Amém? Vamos orar ao Senhor? Lá? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela tua palavra que vive e eficaz, Pai. Te damos glória, honra e louvor e adoração, Pai, pela oportunidade que temos hoje de estar cultuando o teu santo nome, de aprender mais de ti, Senhor. Graças te damos, Pai, porque não depende de quem quer e nem de quem corre, mas da tua bondade e misericórdia que nos alcançou e que nos trouxe do império das trevas e nos trouxe para a luz, para nos dar salvação, vida eterna, para ter comunhão com Deus, para ter paz com o Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade que tem fluído em nossas vidas. Graças te damos porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias. Sim, Pai, tu és bom, tu és maravilhoso. E estamos aqui, Pai, atendendo um chamado do Senhor para o louvor da sua glória, te exaltando, te glorificando. Pai, aprendendo mais de ti. Que a gente diminua hoje e que o Senhor cresça. Todos os dias que a gente desapareça, mas que o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Graças te damos, Pai. Pedimos, oramos ao Senhor, pedindo entendimento e compreensão da tua santa palavra. Pedindo, Pai, que o Senhor abra a nossa mente, abra os nossos olhos espirituais, quebrando o nosso coração, Senhor, diante de ti, para aprender mais do Senhor. Que a nossa vida glorifique o teu santo nome, que ao nosso falar exalte o teu santo nome, Senhor Jesus. Graças te damos, Pai. Graças te damos. Nos ajuda hoje, nos ensina hoje, Pai. Cremos que a tua palavra vai e não volta vazia. Graças te damos porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Movido pelo Espírito Santo, Senhor Jesus. Movido pela tua vontade. Graças te damos. Com temor e temor estamos diante de ti. Da tua santa palavra, Senhor, do teu santo evangelho. Que venha a ser aplicado em nossas vidas da forma que precisamos ouvir, na área que precisamos, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode sentar, amados. Deus é bom e fiel. Amados, eu estou devendo para vocês a última exposição de Malaquias. Abre aí Malaquias capítulo 4, o último livro do Velho Testamento. Eu estou devendo para vocês a exposição e a conclusão deste livro do profeta Malaquias, do último profeta que trouxe o Evangelho, que anunciou o Senhor Jesus, a vinda dele. O último profeta, eu falo o último profeta até porque, até hoje a gente vai compreender isso também, os judeus esperam o próximo profeta. É por isso que não esperam Jesus. Não tem Jesus que espera o próximo profeta. E Malaquias, ele tem de uma forma extraordinária, foi usado por Deus para anunciar seu povo a condenação, mas também usado por Deus para anunciar correções. Ele foi usado por Deus para abençoar o seu povo. Amém? E eu quero hoje me esforçar ao máximo para discorrer esse texto dentro do tempo previsto. São apenas 6 versículos ricos para abençoar nossa vida. Amém? Malaquias capítulo 4. São 6 versículos só no capítulo 4, o último capítulo de Malaquias. Vamos ler? Acompanhe aí na sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, se você tem Bíblia de papel, você em casa também pode estar acompanhando. E diz assim o texto: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como os retolhos. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo,
Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estribaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhes prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que Deus nos ajude a compreender esse texto. Os profetas, eles sempre anunciavam o Evangelho, e eles traziam também, eram levantados por Deus para anunciar maldições, né? Que Deus também, corrigindo o seu povo, ele trazia. Lembre que, entenda, amados, que o profeta de Deus é levantado por Deus por misericórdia da igreja. É levantado por Deus por misericórdia da igreja. Quando Deus corrige o seu povo, é por amor e misericórdia. A maior condenação que Deus pode fazer com o ser humano é não corrigi-lo. É deixar ele à vontade. Olha só, fica atento aqui. É deixar o ser humano à vontade nos seus pecados. Aquele que está à vontade nos seus pecados e não é corrigido por Deus, esse é um sério risco. Ou, se não, uma certeza de que ele está debaixo da ira de Deus. Então, fique feliz quando você é corrigido por Deus, por meio das Escrituras, quando Deus fala com você, de uma certa forma ele corrige. Os filhos de Deus, eles são corrigidos o tempo todo. Isso é amor e é misericórdia. Esse é o Deus do amor que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus do amor na atualidade. As pessoas têm um Deus do amor de uma forma que é um Deus diferente do Deus da Bíblia. Entende isso? A Bíblia apresenta um Deus que o mundo diz hoje, fala de um outro Deus, de um amor de um Deus que não é o Deus da Bíblia. Fazendo uma breve introdução, o mundo hoje apresenta um Deus que é um Deus que diz que você pode tudo, que Deus ama o pecador. A Bíblia não fala isso. Ele odeia o pecado, odeia o pecador, por isso que há uma ira de Deus, a Bíblia diz. A Bíblia diz, de Gênesis a Apocalipse, principalmente no Novo Testamento, que por causa do pecado há um povo debaixo da ira de Deus. Como é que ele ama? Ele se ira com o pecado, mas ele é um Deus de misericórdia, o qual ele tira você da condenação do pecado e coloca você debaixo da sua graça, do seu favor, para a salvação. O Deus que o mundo apresenta hoje é aquele Deus de que Deus ama como você é e continue sendo do jeito que você é. É um Deus que você erra, você se deleita no pecado, mas Deus ama você do jeito que você está e continue sendo do jeito que você é. E a Bíblia não fala disso. O Deus que a Bíblia apresenta é um Deus de que Deus ama você, por isso Ele quer transformar a sua vida. Quando eu falo de transformar, eu não estou falando de prosperidade financeira, mas eu estou falando de uma vida transformada segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz que quando a gente conhece o Senhor, quando a gente entrega a vida para Jesus, quando você é transformado pela palavra, você anda em novidade de vida. Você anda conforme a vontade de Deus, não mais conforme as suas vontades. A gente tem muita vontade. O problema é que a nossa vontade ela é carnal. E a vontade de Deus ela é espiritual, ela glorifica a Deus. Por isso que há um esforço enorme, tanto do pregador, daqueles que levam o Evangelho, para que as pessoas sejam transformadas segundo o Evangelho e não segundo a vontade do homem. Porque segundo a vontade do homem, você pode continuar no pecado e agradando todo mundo. Segundo a vontade de Deus, você tem que abominar o pecado, odiar o pecado e amar a Deus. Então, o Deus que a Bíblia apresenta é totalmente diferente do Deus que o mundo diz que é o Deus do amor. O Deus que a Bíblia apresenta o Deus do amor que a Bíblia apresenta é aquele Deus que corrige, é aquele Deus que trata a gente é constantemente tratado para que a gente ande segundo a vontade do Senhor.
Então Malaquias aqui ele vai apresentando, ele chama a igreja, ele corrige a igreja. Qual o problema da igreja? Quero fazer uma breve introdução para você. O problema da igreja, o problema do povo de Deus, é que o povo de Deus estava tratando Deus de qualquer maneira. Não como Deus, não respeitava como Deus. Eles respeitavam mais os governantes do que o próprio Deus. Eles não tratavam o culto a Deus com reverência. Tratavam como uma religiosidade de qualquer maneira. O problema também não era só os ouvintes, mas a liderança. A liderança não ensinava a igreja, pelo contrário, dava um tapinha no ombro e dizia, está tudo bem, continue servindo de qualquer maneira. É assim que a liderança naquela época estava fazendo. O povo fazia o quê? Para apresentar sacrifício, eles roubavam o sacrifício. É muito difícil trazer um animal de casa e ofertar ao Senhor. Eu vou roubá-lo. Ou então, esse animal não presta, está cego, está coxo, quebrou uma pata e tudo. Oferece ali para Deus. Que Deus ele aceita tudo. E eles estavam tratando o culto dessa forma. Sem temor a Deus e de uma forma padrão religiosa. Tem culto? Se fosse nos dias de hoje, seria assim. Eu vou para o culto porque eu sou crente e tenho que estar lá. Mas não é só isso. O culto já começa no seu coração, começa na sua casa. A sua vida tem que ser um culto a Deus. E não meramente um sistema religioso, qual você tem que estar aqui todos os domingos somente. Ou tratar Deus de qualquer maneira. Temos que entender e sempre lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é soberano, Ele está no trono. Deve chegar diante dele com reverência, com temor e tremor e respeito a Deus. É assim que fomos chamados para o louvor da glória dele. Tratar com reverência. Fica atento. Então Malaquias ele tem a grande missão de trazer para o povo a uma condenação, mas também uma correção para aqueles que creem, para aqueles que se submetem à vontade de Deus. Não era fácil para Malaquias, chamar o povo ao arrependimento, mas Malaquias ou agradava o povo ou agradava a Deus. E Malaquias ele aqui é meio gracioso com a palavra, com as suas palavras. Ele batia mesmo. Ele chegava com força. Ele não poupava a palavra. E às vezes, amados, a gente usa muito, na maioria das vezes, chamar de o eufemismo. O eufemismo é eu falar uma coisa para você de uma forma branda, mas que ela é bem complicada e difícil de corrigir. O eufemismo, por exemplo, Paulo usa o eufemismo quando ele diz assim, falando da ceia, lá em 1 Coríntios capítulo 11, que ele diz assim, por falta de compreensão e entendimento, tem muitos que dormem, tem muitos doentes e outros que estão dormindo. Isso é eufemismo. O que Paulo estava dizendo lá? Tem gente doente por falta de conhecimento e hoje está morrendo. Porque não crê, não ensina, não aprende. Está entendendo? Então Malaquias aqui, ele não usa o eufemismo, ele vai e fala mesmo. E aqui no capítulo 4, ele diz já no verso 1 aí, ele diz assim, pois eis que vem o dia e ardente como fornalha. Aqui ele vai falar de dois tipos de fogo. Dois tipos de fogo que Deus é. Vamos lá. Esse primeiro tipo de fogo que Malaquias está falando aqui, é um Deus que ele consome e mata aqueles que não creem, que é chamado de ímpio, aquele que é perverso, aquele que nunca vai crer, aquele que trabalha contra o Evangelho, aquele que não aceita Jesus, aquele que menospreza as coisas do Senhor, aquele que não quer cultuar a Deus, mas existe isso até dentro da igreja também, certo? E ele diz assim, pois eis que vem o dia ardente como fornalha, todos os soberbos, veja aí, marca aí. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como retolhos, ou como entulho, ou como cinza, ele está dizendo aqui. Quem? Soberbos. Aqueles que se acham tal, aqueles que faz para aparecer, aquele que faz de tudo para querer um pódio, querer um altar, querer glória, querer elogio. É aquele que às vezes dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, que é para a igreja aqui, faz algo mas não recebi reconhecimento, mas não recebi aplausos, ou nem recebi um obrigado. O culto é a Deus, o louvor é a Ele.
que fazemos e praticamos é para o louvor da glória dele e não para reconhecimento humano. Aí Malaquias diz assim, aqui tem uma condenação para aqueles que se acham, para os soberbos, para aqueles que se exalta a si mesmo. Porque assim, entenda, mais que o soberbo, ele toma o lugar de Deus. O soberbo, ele não dá glória dele, a Deus. Ele quer glória para ele. Esse aqui é um grande problema, o soberbo. O reconhecimento ele quer para ele, não quer passar a glória para Deus. E todos aqueles que cometem também perversidade. Perversidade, o perverso. Deixa eu explicar para você o que é o perverso. O perverso, vou dar um exemplo. Ele não quer matar você, mas ele quer machucar você. O perverso é aquele que usa quem você mais ama, machuca quem você mais ama, só para ver você sofrendo. Esse é o perverso. Esse é o perverso. Mas no mundo tem isso, está cheio. Daquele que eu não quero sua morte não, mas eu mato na unha. Esse é o perverso. Sabe, muita gente se encaixa nessa questão do perverso. Vou pagar com a mesma moeda. Vou dar o mesmo troco. Olho por olho, dente por dente. Fez um mal a mim, vou responder do mesmo jeito. Sabe? Vou usar disso e usar daquilo. Para que fulano sofra. Sabe? Isso não dá outro lado, outra face para bater. O crente ele dá outra face para bater. E quase a pessoa pega uma forma literal, né? Não é pancada, não. É que quando vem algo contra, você faz o quê? Perdoa. Você ama. Mas não responde com a mesma moeda. O ser humano tem uma tendência em responder e pagar com o mesmo preço ou até pior. Esse é o perverso. Esse é o que se encaixa. E Deus diz, tem ira para você. Aquele que é perverso, aquele que se ira no coração. Lembre que o crente é tratado dessa ira. O crente não consegue se irar, pelo contrário, ele sente dó, sente pena, quer ajudar. Então o crente é besta. Não é besta, não, ele é sábio. Ele é sábio, porque vem uma condenação que é anunciada que não é de homens. Ela vem daquele que criou todas as coisas. A conversa é mais curtinha. Aí onde faz a gente ser crente de verdade. Amados? É isso. A gente se reúne aqui, a gente não está brincando de ser crente. A gente não pode levar as coisas de qualquer maneira. Você é cristão, viva como cristão, viva para o Senhor. Eu preciso ser tratado em algumas áreas, então se esforce para ser tratado. Nessas áreas, se esforce para ser tratado. Para que não haja condenação. Todos que cometem perversidade serão como um tolho. Serão como cinzas. Veja que ele diz assim, o dia que vem os abrasará. Então ele está falando de um fogo consumidor que é do próprio Deus. Mas que Deus é esse? É o Deus que nos ama. Mas ele destrói o perverso, ele destrói o soberbo. Ele aniquila. Assim como fez com Sodoma, assim fez com Gomorra. Veja que esse tipo de fogo, do mesmo Deus, é diferente do mesmo Deus. Está falando em Malaquias capítulo 3, verso 2. Que ele diz assim, capítulo 3, verso 2, ele diz assim, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo dos ouríveis e como a potassa dos lavandeiros. Esse tipo de fogo aqui, ele está dizendo assim, ele é o fogo que tira a impureza do ferro, do ouro. O fogo, quanto mais tira a impureza, melhor fica o ouro. O ouro tirado da impureza pelo fogo, melhor ele fica. Quanto mais fogo nesse ouro, menos impureza, melhor. Quanto mais fogo no ferro, menos impureza, melhor ele fica. Esse é o tipo de fogo que é Deus, que faz isso com seus filhos. Ou seja, traduzindo, Deus, ele nos aperta, nos corrige para que você se torne mais puro. Esse é um tipo de fogo que é demonstrado como Deus, o próprio Deus, com os filhos. Mas ele também é um tipo de fogo para os que não são filhos, para os perversos, para os soberbos, que é o que está falando no capítulo 4.
do verso 1, né? O dia vem e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem a raiz, nem o ramo. Ele está falando que vai queimar só o ramo. Ele diz, eu vou garantir para que não nasça mais, para que não exista. Não queima só o galho, não só o ramo, mas também a própria raiz. Ele está falando que exterminará. Há um extermínio para que não exista mais. Vira pó, vire cinza. Esse é o nosso Deus. Se você não tem temor e tremor diante de Deus, com as suas ações, ou com o que você fala, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque ou a gente se encaixa debaixo da bênção de Deus, ou a gente se encaixa nessa realidade que está falando aqui de virar cinza. De ser queimado. Um grande pregador ele já diz assim, tem muito crente que acha que é crente. Mas quando olha segundo as Escrituras, passa longe. Temos que tomar muito cuidado com isso. E a gente às vezes tem uma tendência de fazer uma análise para o nosso irmão. Se fulano estivesse aqui, a palavra era para ele, não, é para você e é para mim. Se fosse para ele, ele estaria aqui, Deus tinha trazido. E entenda uma coisa, a gente precisa analisar o nosso irmão, a gente precisa analisar nós mesmos. Que situação eu estou? Como eu estou? O que eu sinto? Você sabe o que você sente no seu coração. E Deus, eu não sei, e talvez ninguém saiba do seu coração, mas Deus sabe direito. Sabe, se há correção, seja humilde o suficiente para corrigir. Eu preciso corrigir isso aqui e andar conforme a vontade de Deus, porque senão eu viro cinza debaixo da ira de Deus. Verso 2, ele diz assim, amados, mas para vós outros, veja que ele está falando de dois tipos de povos. Há um povo que é perverso, há um povo que serão entolhos, há um povo que é soberbo, que ele diz para esse povo é tacar fogo, é virar cinza, queimar da ponta do olho da planta, como se diz, a última raiz, vira cinza. Ou seja, aqueles hoje, só para concluir a parte 1, aqueles hoje que você às vezes pode até elogiar, rico, que vive aí usufruindo assim de uma forma que você acha que você que está perdendo e ele que está avançando muito, tem que tomar muito cuidado com isso, porque há uma ira que o aguarda. Mas para vós outros, que temeis ao Senhor, o princípio aqui é temer a Deus. Ele falou para um povo que não teme. No verso 2 ele vai falar para um povo que teme a Deus. O que é temer ao Senhor? O que é temer ao Senhor? É se submeter à vontade dele. É se submeter às Escrituras somente. Ele diz, mas para vós outros que temei ao meu nome, nascerá o sol da justiça. Ele está falando, amado, que há um dia vindouro, a vinda de Jesus. Para alguns vai haver condenação, mas para outros vai haver salvação. Ele diz que vai nascer o sol da justiça. O sol, o brilho surge. Deus, ele é luz em meio às trevas. Aonde há sol, também há vida. Aonde há sol, há uma vida a se viver, uma vida pura do Senhor. O qual ele traz a luz, né? As nossas vidas, da luz, da vida ao pecador. Trazendo o quê? O grande presente para a humanidade, que é o que as Escrituras apresentam. Salvação, vida eterna. A igreja de Deus é estabelecida hoje para se oferecer o quê? Levar, conhecido, salvação. A igreja hoje, ela pode sim fazer um trabalho social, ela pode sim fazer um trabalho de ajuda em toda esquina, em ONGs, hospitais, seja onde for, mas a função da igreja é levar salvação, é trazer, libertar o povo do cativo, da escravidão do pecado e trazer para debaixo da graça de Deus por meio da pregação do Evangelho. Esse é o grande presente de Deus, que seria o suficiente para mim e para você
quando chega a compreensão disso, de salvação, vida eterna. Vida eterna é o que é anunciado por meio da pregação do Evangelho. O centro das Escrituras é Jesus. Mas quando falamos de Jesus, é apresentado o quê? Salvação. Salvação. Mas eu preciso ser salvo de quê? Você precisa ser salvo da ira de Deus. Existem dois povos e existem duas condições somente: céu e inferno. Onde é que eu estou caminhando? E para onde é que eu estou caminhando? Céu, fazendo a vontade do Senhor. Inferno, fazendo a minha vontade. Não é nem a vontade de Satanás. É fazendo a minha própria vontade, a vontade da carne. Há dois caminhos. Somente. E Deus, Ele nos dá, segundo a sua misericórdia, salvação, para ter vida eterna, a qual eu e você não merecia. Sabe quando seria a condição de um ser humano merecer salvação? Se ele nunca tivesse errado na vida. Desde o dia que nasceu até o dia que morrer, ou o dia que você nasceu até hoje, não errar em nada, nem em pensamento. Aí você seria merecedor da sua salvação. Aí eu pergunto, há condição? Tem condição para mim? Tem condição para você de você ser merecedor da sua salvação? Porque aí a Bíblia diz, você tem que ser perfeito. Se você merece salvação, as suas obras, o seu pensamento, as suas ações, tudo em você tem que ser perfeito. Aí olhamos para as Escrituras e olhamos para nós, não tem condição. Aí por isso que as Escrituras apresentam Jesus. Porque Jesus, ele atende todos os requisitos da lei. Ele é perfeito, as suas ações são perfeitas, ele é Deus. E diante das exigências da lei, Jesus, ele, está cumprido. Ele diz, foi cumprido, finalizei. O que eu vim para fazer, eu fiz. Ou seja, todas as exigências que a Bíblia exigia, ele cumpriu nele. Por quê? Porque ele é perfeito, a qual a gente não tinha condição, mas ele teve. Por isso que a Bíblia diz que ele se colocou em nosso lugar. Se fez pecador. Ele se fez, não é. Ele se fez. Para que houvesse uma condição minha e sua de receber salvação. Então, salvação é presente de Deus. Não é conquistado. Salvação não é um esforço seu para que Deus olhe assim, meu filho realmente merece ser salvo, vou salvar ele porque ele tem boas obras. Não. Nunca vai ser assim. A salvação nunca vai ser conquistada. E há muitas questões teológicas, muitas discussão nessa área de conquista ou não conquista a salvação. Se eu creio que eu conquisto a minha salvação, eu estou negando a cruz de Cristo. Para que serve Jesus? Para que serve a cruz? Se eu consigo conquistar a salvação? Então a salvação, a Bíblia diz que ela nunca vai ser pelas obras. Mas aí, pastor, como é que ficam as minhas obras? As minhas ações? As suas ações, as suas obras, é um resultado que você é um salvo. É simplesmente isso. A Bíblia diz que antes a gente apresentava o nosso corpo, era como para o pecado. A gente doava o nosso corpo para o pecado. Agora doamos o nosso corpo para Cristo. Então as nossas ações é diferente de sem Jesus. Com Jesus é uma coisa, sem Jesus é outra. Porque há de fato uma transformação. Então, a salvação é um presente de Deus, ela é dada. Quando foi que foi decidido isso? Lá no céu, antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Deus resolveu nos amar. A mim e a você. Você já imaginou se Deus levasse em conta o que você já fez? Espera aí, eu vou olhar para a Doquinha aqui, fazer as contas que a Doquinha já fez ou deixou de fazer, para ver se merece salvação ou não. Se fosse com essas condições, ninguém era salvo. Ninguém era salvo. Aí acontece de fato o quê? Bondade, misericórdia, a graça de Deus que nos alcançou. É favor imerecido. Não merecíamos, mas a graça de Deus nos alcançou. E essa salvação que é dada para a igreja, essa compreensão da sua salvação, aí ele diz assim, olha que bem engraçado até. Nascerá o sol da justiça, verso 2 ainda, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estribaria. Ele está dizendo assim, olha, a salvação é dada
por meio de Jesus, ela é anunciada por meio de João, e ela é dada, gera uma alegria tão grande, que é como você solta quem é criador, já percebeu isso? Que quando você está com o bezerro, passa a noite toda preso, por exemplo, quando você solta ele no pátio, ele sai os pulos, pinotes, a gente aqui na nossa região chama escamuçando, né? Sai escamuçando, pulando aquela alegria maior do mundo, pela liberdade que ele encontra. Assim a Bíblia diz que trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como o bezerro solto. A alegria de receber salvação, a alegria de receber vida eterna. Se a sua alegria está estabelecida em coisas naturais, a qual ela se torna inconstante, você precisa melhorar a sua visão com relação às Escrituras, a sua posição em Cristo Jesus. Se a sua alegria, se ela se limita a coisas naturais, eu queria isso, não conquistei, fiquei triste, eu queria que acontecesse isso, mas não aconteceu, estou triste, eu estou feliz porque hoje aconteceu algo assim, mas amanhã eu estou triste porque deixou de acontecer. Amado, precisa melhorar e entender que você é salvo. Porque a sua alegria está no Senhor, não está nas coisas naturais. As coisas naturais aqui, ela é inconstante. Hoje dá certo, amanhã dá errado. Aí você, por exemplo, põe um comércio, está bombando, de repente despenca e volta de novo. E aquela inconstância, tudo isso é inconstância em todas as áreas. Espiritualmente, não. Então, se a nossa alegria se limita apenas às coisas aqui dessa terra, a Bíblia diz que somos os mais infelizes. Por isso que a nossa alegria tem que estar estabelecida em quê? Em Deus. E sabe quando é que a sua alegria está estabelecida em Deus? Quando você tem certeza e convicção de que você é salvo do que Deus fez por você. Em Cristo Jesus. Aí é uma alegria constante. Deu errado, mas você está feliz. Porque a sua alegria está no Senhor. Deu errado nisso, deu errado naquilo. Amém, uma hora vai dar certo. Deus está no controle. Sua alegria é do mesmo jeito. Constante, porque ela está no Senhor. É fácil de compreender e ver uma pessoa quando a alegria dela está estabelecida em coisas naturais ou está estabelecida em Deus. Murmurando, reclamando da vida, por isso e por aquilo, pronto. A alegria dela está no que é natural, literalmente, e não está no Senhor. Quando está no Senhor, ela se alegra em qualquer momento. E sabe que Deus está no controle e que gera um descanso na alma. Verso 3, ele diz, eu pisarei os perversos. Ele volta a falar de novo de um outro público. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas. Olha o que Deus tem para os perversos, para os soberbos, para aqueles que se perdem, para aqueles que não creem. Ele diz, eu pisarei os perversos, porque se farão como cinzas debaixo das plantas de vossos pés naquele dia. A igreja do Senhor, ela vai julgar junto com o Senhor. E vai se tornar cinza debaixo dos pés daqueles que Deus levantou. Cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha como isso aqui é sério. É um dia do juízo. Um dia onde Deus vai descarregar toda a sua ira. E quem preparou esse dia foi Deus. Ele preparou. Porque senão Deus não estaria no controle de todas as coisas. Sabendo dessas verdades, amados, a gente tem que correr. Eu quero a palavra, eu quero a igreja, eu quero as escrituras, eu quero o Senhor. Por quê? Deus preparou o dia, Ele sabe. Nós não. E há um grande dia que Ele preparou para esses perversos. Preparou para que se tornasse cinza. Quem é esse que vai se tornar cinza? Aqueles que perseguiram os cristãos, aqueles que falaram mal dos cristãos, aqueles que trabalharam contra a igreja, aqueles que trabalharam contra a palavra de Deus, aqueles que tiraram vida de cristãos para adorar outros deuses. Você sabia que, às vezes, para tirar a vida de alguém, eu não estou falando literalmente ir lá e ceifar a vida dele, mas pode-se tirar a vida de pessoas com palavras, atacando a alma. Pode-se tirar a felicidade de pessoas, como eu vi uma vez em Caicó, um rapaz olhou para a irmã e disse assim, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Está acontecendo tanta coisa aí, na terra,
E cadê o seu Deus? Fiquei olhando assim, meio impactado, mas eu me alegrei. Eu fiquei feliz com isso. Que a Bíblia diz que quando estiver perto da volta de Cristo, vão perguntar assim: e aí, crente, cadê seu Deus? Toma cuidado com aquele que às vezes está passando por dificuldade e, oxe, cadê o seu Deus? E cadê o pastor? Ou cadê a palavra que você quer? E é porque é crente. E passando por dificuldades, ou passando por dias difíceis, que às vezes vem como um rolo compressor na nossa vida, né? É a mesma coisa que está dizendo com outras palavras: cadê o seu Deus? Irmão, chegar alguém e falar isso para você, pode olhar bem sério assim, olho no olho e dizer assim: olha, afastai-vos de mim, Satanás, no nome de Jesus. Não tenha pena não tenha dó não, pode dizer, porque não vem de Deus não. São pessoas que são contra o Evangelho. Pessoas que nos odeiam por ser crente, por ser cristão, por professar a fé. Verso 4. Lembrai-vos, o Senhor diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Eu não sei qual a sua receptividade quando falamos de lei, mas tem algo tão bom aqui. Sabe, eu tenho me alegrado tanto quando falamos da lei de Deus, porque há uma certa diferença entre lei cerimonial e lei moral. Né? Ele diz assim: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhes prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Estatutos e juízos na lei de Deus. A lei de Deus está regida de princípios. E esses princípios são inegáveis. Esses princípios estão no DNA do homem. Não tem como tirar. Os princípios da lei de Deus estão no DNA do ateu, daquele que não crê, mas está lá. Mas está lá. Quando falamos, por exemplo, quando falamos da lei de Moisés, por exemplo, não matarás, não roubais. Certo? Mas não vivemos pela lei, pastor. Então você vai matar agora, vai roubar, vai fazer o que quiser, se não vive pela lei? A nossa vida é regida, e são princípios da lei. E de onde é que tiraram essa história de que não pode matar e não pode roubar? Não pode adulterar, é pecado. Não pode mentir porque é pecado. Tiraram de onde? Só tem das Escrituras, não tem de outro lugar. Somente. É o que rege toda a terra. A lei de Deus que é implantada no coração do homem. Jesus disse que está cumprido a lei. Mas a lei cerimonial. Não tem mais sacrifício. Acabou o sacrifício. Mas as leis morais, elas permanecem. É a coluna da igreja. É a coluna da nossa vida. Vê que a gente cumpre as leis morais por causa da graça de Deus na nossa vida. Você consegue cumprir. Por isso que você anda em novidade de vida. Você pode ver que as qualidades do cristão que anda de uma forma como ele andava antes, diferente do que ele andava antes, como redimido, como nascido de novo, os princípios que ele tem, está todos na lei. Está todos lá na lei. E que Deus prescreveu, que Deus escreveu para reger o seu povo. Ele diz: eis, verso 5, que eu vos enviarei o profeta Elias. Eu não vou me deter muito nesse assunto aqui, porque ele é bem extenso. Eu acredito que não vem o caso agora exatamente, mas falar por cima, eis que vem o profeta Elias. Estão esperando o profeta Elias. Ainda, alguns. Lembra que quem está anunciando aqui é Malaquias, o último profeta. Depois que Malaquias anunciou o evangelho aqui, não veio outro profeta mais não. Só Jesus. 400 e poucos anos depois. Então, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem era esse Elias agora? Teologicamente falando, seria João Batista, que ele estava pré-anunciando o evangelho. Lê aí rapidinho Lucas, capítulo 2, verso 17. Lucas 2,17 diz assim, olha: e vendo o Novo Testamento já, um complemento de Malaquias, a passagem, ele diz assim, e vendo que divulgaram os que lhes tinham sido dito a respeito deste menino, todos os que ouviram admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas as palavras
meditando no coração. Voltaram então os seus pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Deixa eu só ver aqui, verso 17, rapidinho, tá? Capítulo 1, verso 17, diz assim, ó: irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Confundi o capítulo 1 com o capítulo 2. Capítulo 1, verso 17. Irá adiante do Senhor no espírito de Elias. Você está falando de relação a João Batista, que pré-anunciou Jesus. No espírito de Elias. Para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Habilitar um povo preparado. Então, pelo que a palavra nos mostra e nos leva a entender que quem já pré-anunciava no espírito de Elias era João Batista. E há um grande, antes que venha, voltando lá capítulo 4, volta lá, estou encerrando, capítulo 4, verso 5 de Malaquias, ele diz assim, ó: e eis que vos enviarei um profeta, Elias, antes que venha o grande, terrível dia do Senhor. O profeta, amado, ele está preparando o povo de Deus. Se você for ver por partes, fica atento aqui, olha só. Se você for ver por partes, sempre os profetas preparavam o povo. Sempre. E hoje não é diferente. Os ministros, aqueles que anunciam o Evangelho, estão preparando o povo para esse grande dia. Prepararam o povo, Juscelino, para a vinda de Jesus. Jesus veio, foi para a cruz, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Agora é anunciado o quê? Preparando o povo para a volta de Jesus. Preparando o povo para a volta de Jesus. Verso 6, que é o resultado. O verso 6, que é o resultado dessa grande preparação e do anúncio de Malaquias. Vamos ver o último versículo, que é o verso 6. Interessante. A última palavra do Velho Testamento é uma maldição. E a última palavra do Novo Testamento de Apocalipse é uma bênção de Deus. Anunciado, pra você ter uma ideia. E ele diz assim, olha, verso 6. Aquele que vem anunciando o Evangelho, que preparando o povo, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra de maldição. Ou seja, para que ele não fira a terra de maldição, primeiro ele vai fazer o quê? Uma transformação. Ele vai transformar. Como é que isso acontece? Ele converterá o coração dos pais aos filhos. Não é dos pais e dos filhos, é dos pais aos filhos. Consequentemente, também converterá o coração dos filhos aos pais. Um pai convertido aos filhos é aquele que a sua prioridade é a família. O pai que é convertido ao filho é aquele que prioriza a família. O pai que é convertido ao filho é aquele que ensina seus filhos no caminho do Senhor, onde ele deve andar, onde a Bíblia apresenta também. Um pai convertido aos filhos, é aquele que é redimido, nascido de novo, e também quer que seus filhos sigam o mesmo caminho que ele segue para o louvor da glória de Deus. É uma família, é uma vida transformada. Consequentemente, também o filho ao pai. O filho é aquele que é grato a Deus, que é grato ao seu pai. É um filho que respeita, que escuta e que segue princípios. Esse é um filho convertido aos pais. Juntando tudo, é uma família convertida ao Senhor Deus. É uma vida transformada. Pais, se esforcem para implantar o Evangelho, a palavra, dentro de sua casa. Os seus filhos vão te ouvir e respeitar à medida que você age. Não é o que você fala, mas é o que você faz. E o que você faz é o que você crê. Geralmente é assim. Fazemos o que cremos. Falamos o que cremos. Estamos para fora o que cremos. E os filhos aprendem com isso.
Como é que você tem tratado os seus filhos? Você tem cuidado dos seus filhos? Você tem prestado muita atenção no que ele tem feito? O que ele tem falado? É muito importante, principalmente os nossos filhos nas escolas públicas. Atenção, igreja, fique atento a isso. Filho nas escolas públicas. Não estou menosprezando a escola. O que eu estou falando é, fique atento o que é ensinado na escola. Como é que você acompanhe, se esforce. Eu sei que dá trabalho, eu sei que é difícil, mas se esforce, acompanhe para saber o que seu filho está estudando, o que ele está ouvindo. Vai no caderno, olha a nota, conversa com o professor, escute o seu filho falar. Ele vai falar o que ele está aprendendo. Isso é muito importante. A escola pública, há quem me condene por isso, mas a escola pública ela quer assumir um papel que não é dela, de educar os filhos. A escola não tem a obrigação de educar. Quem educa é a família. A escola ensina português, geografia, história, matemática, o que se precisa na vida cotidiana. Educação é dos pais. Cuidar dos filhos é dos pais. Dá trabalho. Por isso tem gente que não quer ter filho, não. Dá trabalho em educar e instruir eles. Mas assim, eu fico, sabe, para não viver com as coisas que é anunciada em escola pública, que não cabe à escola ensinar. Aonde, por exemplo, me deparei com uma cena de uma aluna revoltada pelo que estava ensinando na escola. Colocaram um homossexual lá para ensinar como é que se faz lá um homossexual. Ensinando. E as idades. Sabe? É essa área que se mete onde não é para se meter. É onde precisa você ficar mais atento a essas coisas. Fique atento em nome de Jesus. E combata se for preciso. E combata. Porque se eu descubro que meus filhos estão ouvindo qual é o tiro da escola, não estuda mais, pronto. Me esforço para ensinar em casa, mas não estuda. Mas colocar em situações que não cabe à escola ensinar e a idades que não precisa entender ainda, peraí. E isso dá trabalho a gente acompanhar. Mas a nossa missão como pai e a nossa missão como mães. As missões das mamães, né? Deus ele vai transformar o seu povo, converterá famílias ao Senhor. Que é anunciado isso. Para que o quê? Para que eu não venha ferir com maldição. Ele conclui dizendo o seguinte, amados de Deus: as vidas que não são transformadas, há uma maldição para elas. Entenda como uma coisa é muito séria. As vidas que não são transformadas por Deus, eu estou falando o que ele diz aqui, ele diz, mais vós outros, que diz no verso 2, há um povo que temeis ao Senhor, que teme ao nome de Deus, esse povo se converterá, se rende ao Senhor, anda nos princípios de Deus. Mas há um outro povo que não anda nos princípios dele, e esse ele vai ferir com maldição. Aí ele diz assim, olha, sejam transformados, filhos aos pais, pais aos filhos, sejam transformados para que eu não fira vocês também. Esse é o anúncio de Deus, chamando a igreja a uma grande responsabilidade. Tem responsabilidades, amados? Existe uma responsabilidade minha e sua como cristão. Primeiro, que às vezes a gente quer anunciar o evangelho lá fora, pregar a palavra. Aí eu te pergunto, estou concluindo. Aí eu te pergunto, primeiro, você tem pregado a palavra em casa? Você tem anunciado o evangelho em casa? Eu quero uma oportunidade para pregar e ensinar a respeito de oração. Às vezes nem ora em casa, os filhos nem ora. Às vezes senta para comer, nem ora pela comida, nem agradece pela comida, aí quer ensinar lá fora. Ei, grandes famílias preparadas, grandes igrejas preparadas. Família fraca na fé, família que não é instruída na palavra, é igreja fraca nas escrituras. É uma igreja sem vigor, é uma igreja sem vida. A transformação não começa na igreja e depois na família. Começa na família e resulta na igreja. É assim que precisa reger a minha e a sua vida. Segundo as Escrituras, segundo a vontade de Deus.
Ou a gente anda num caminho a qual agrada o Senhor, exalta Ele e faz a vontade dEle, ou a gente vai andar debaixo da ira de Deus, na ponto de receber uma terrível condenação e ser transformado em cinza. Que Deus nos ajude a compreender que Deus transforma os corações onde precisa ser transformado. Nossas atitudes, ela é muito importante. A nossa atitude, ela é muito importante. O que fazemos, o que a gente faz, o que a gente fala, declara muito o que cremos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra, Senhor. Implantada nos nossos corações, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a ser transformado pelo Evangelho. A viver, Pai, de Sua vontade, viver para o louvor da Sua glória, Senhor. Pai, o Senhor tem nos aquebrantado. E nos aquebranta mais ainda, mas nos ensina, para que a gente não esteja e nem receba a sua terrível maldição, ira no dia do juízo. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, que é o poder que transforma a mente, que transforma vidas, que transforma famílias que vivam para o louvor da sua glória. Colunas que sejam estabelecidas no meio de famílias, a qual glorifica o teu nome, a qual esclarece e mostra a tua palavra, Senhor. Vidas regidas pelas Escrituras. Sei que fora disso, terrível condenação. Fora disso, é inferno. Oramos, Pai, pela tua misericórdia sobre nossas vidas. Mas também que haja mudanças verdadeiras no coração dos seus ouvintes. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus é fiel. Amados, Deus está cuidando da gente, viu? Eu oro para que Deus nos dê o próximo livro aí.